Geografia agrária no mundo e no Brasil. A evolução da atividade agropastoril contribuiu muito para modelar a paisagem econômica imprescindível para produzir alimentos com vistas a abastecer a crescente população e, mais tarde, produzir insumos industriais. Quando usamos a expressão agropastoril, estamos nos referindo a qualquer atividade rural ligada à agricultura e à pecuária. Nesse trecho, Harari reforça a potência transformadora dessas ações sobre o espaço e sobre a vida das pessoas. Além disso, se abrirmos nossa geladeira, vamos nos deparar com vários alimentos que vieram tanto do campo quanto das indústrias. Será que podemos imaginar como seria a nossa vida se ainda fôssemos caçadores, pescadores e coletores? Graças à domesticação de plantas e animais, no período neolítico, aproximadamente 12 mil anos atrás, surgiram as primeiras vilas e, em seguida, as cidades, às margens dos rios, como o rio Nilo, onde se desenvolveu a civilização do Egito, Tigre e Eufrates, onde hoje fica o Iraque, rios Amarelo e Azul, onde encontramos aqui as planícies da China, por exemplo. A partir do domínio da agricultura e pecuária, surgiram as primeiras cidades às margens desses rios. Estes rios tinham um período de cheias e depositavam nas terras de suas planícies muito material orgânico que se tornava um excelente adubo natural, propiciando o plantio. Nesse período, a relação dos seres humanos com a natureza era muito intensa, e compreendê-la e respeitá-la era simplesmente sinônimo de sobrevivência de um povo. O surgimento das indústrias a partir do século XVIII gerou grandes transformações no espaço, no modo de vida das pessoas e, é claro, nas atividades agrícolas. Esse processo de industrialização promoveu um profundo impacto sobre a agricultura, somente nas regiões mais ricas do globo terrestre, como a Europa e, por exemplo, a América do Norte. Aos poucos, a agricultura e pecuária deixou de produzir alimentos in natura, que chegava diretamente ao consumo humano, e passaram a produzir matéria-prima para as indústrias da época. Como, por exemplo, o campo produziu algodão como matéria-prima para as fábricas de tecidos da Europa. Isso provocou uma relação de interdependência muito forte entre o campo e a cidade, onde ficavam as fábricas. Essa interdependência não se resume apenas aos aspectos econômicos. Os modos de vida das pessoas também se alteraram bastante. E a tendência é que o jeito urbano de viver alcance também as áreas rurais. É esse contexto que mantém até hoje os fluxos diários de pessoas, mercadorias e capitais entre campo e cidade. Após os processos de independência dos países africanos e asiáticos, depois da Segunda Guerra Mundial, novas realidades surgiram. Países com elevadas taxas de crescimento vegetativo e resultando em grandes explosões demográficas, mortalidade infantil, pobreza, fome e conflitos internos. Muitos conflitos que resultaram em guerras civis e ditaduras. Nesse contexto, os países desenvolvidos, com o intuito de melhorar essa situação, mas, sobretudo, obter mais fontes de matéria-prima para suas indústrias, financiaram a Revolução Verde. Foi a partir daí que começou o uso em massa de pesticidas, adubos químicos, fertilizantes, máquinas e todo tipo de insumos produzidos pelas indústrias para aumentar a produção de alimentos no mundo. O ponto de partida foi o México e depois expandiu-se para outras regiões do globo. Entre 1950 e 1990, a produção do trigo, por exemplo, aumentou de 0,6 para 4,5 toneladas por hectare no mundo. Assim, outros países como Índia e Indonésia também adotaram tecnologias no campo. É claro que essa estratégia não resolveu o problema da pobreza e da fome do mundo. A maior parte desses recursos foram gerenciados por grandes bancos que emprestavam apenas para grandes proprietários de terra
em detrimento dos pequenos e médios produtores. Houve então uma ruptura dos padrões alimentares de muitas comunidades. A sua alimentação tradicional, aos poucos, foi sendo substituída por novas espécies com características nutricionais diferentes e até muitas vezes inferiores. Além disso, os países pobres que não produziam tecnologia ficaram totalmente dependentes dos países ricos, que produziam e vendiam todos os avanços tecnológicos que eram utilizados no campo. Houve então, a partir daí, um grande aprofundamento dos contrastes sociais desses países ao longo de décadas. Nas regiões em que predominava a exportação de produtos, havia muita gente passando fome. No fim das contas, o uso de sementes transgênicas, de herbicidas de última geração, foi responsável por multiplicar em até 4 vezes a produção, enquanto que a área plantada ampliou-se em cerca de 30%. E ainda, na maioria dos países pobres, os sistemas agrícolas predominantes continuavam sendo as plantations e a agricultura de subsistência. Hoje, nós podemos classificar as grandes diversidades de práticas agropecuárias em sistemas. De um modo geral, podemos reunir todas elas em 2 grandes grupos. A da agropecuária extensiva, que é praticada em grandes ou pequenas extensões de terras, com baixos investimentos, com muita utilização de mão de obra, nenhuma especialização e pequena produtividade. Em geral, a agropecuária extensiva vincula-se a grandes latifúndios ou a pequenas propriedades familiares de subsistência. A da agropecuária intensiva, que pode ser praticada em grandes e pequenas propriedades, possui baixa utilização de mão de obra e fortes investimentos em mecanização e tecnologias. Apresenta elevado grau de produtividade e muitas vezes destina-se à exportação. Ainda podemos classificar as práticas agrícolas e pecuárias a partir dos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá e a região, a União Europeia, e a partir dos países que estão em desenvolvimento, incluindo também os mais pobres. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, no século XIX houve uma construção de ferrovias transcontinentais e a melhoria do transporte fluvial permitiram o acesso dos agricultores às cidades do leste dos Estados Unidos e, é claro, ao mercado europeu. A agricultura tornou-se um grande mercado consumidor para as indústrias de máquinas e também de equipamentos. A maior parte da produção agropecuária vem de propriedades altamente capitalizadas, muitas se especializam e formam grandes centurões agrícolas, conhecidos como belts, em função do tipo do clima, do solo e, é claro, do relevo. Por exemplo, o cinturão do trigo, como a gente pode observar aqui, o cinturão do milho, o cinturão do algodão, o cinturão dos laticínios, Então tudo isso se torna exemplo dessa forma de organização da geografia agrária dos Estados Unidos. Na porção nordeste do país, mais ou menos nessa região aqui, próximo aos grandes centros urbanos, a região dos lagos, há atividades agrícolas como pecuária extensiva e hortifruticultura em terrenos menores. O país ele é considerado o maior produtor e exportador de milho como matéria-prima para ração animal e de óleos vegetais. Ocupa regiões do alto e médio curso do rio Mississippi e esse trigo é produzido principalmente para o mercado externo e é cultivado nas regiões da fronteira com o Canadá e também o meio-oeste. Já o algodão predomina nas áreas em torno do rio Mississippi. Para financiar os custos de produção nesses países da União Europeia, os mandatários usam metade do orçamento da União Europeia na Política Agrícola Comum, PAC. O tamanho dos terrenos é menor e tem caracteres familiares
e são os principais empregadores das áreas rurais. Quais seriam então os princípios desse PAC, dessa política agrícola comum que existe desde 1962 e hoje ainda continua intensificando essa rede de proteção aos proprietários? Primeiro, a unificação do mercado agrícola dos países do bloco, o preço único para cada tipo de produto, como se fosse uma tabela, compra preferencial de produtos dos países do bloco por eles próprios, taxas comuns para importações extracomunitárias, auxílio direto aos produtores por meio de uma política ampla de concessão de subsídios agrícolas, aplicar mais recursos em ações de desenvolvimento rural, novas técnicas de produção ambientalmente responsáveis, modernização de máquinas e equipamentos agrícolas, incentivo à criação de instalações de processamento de gêneros alimentares para agregar valor à produção. Apoiar também os agricultores em regiões menos favorecidas em relação ao conjunto dos seus membros. Como consequências positivas dessa política comum em relação aos produtores da União Europeia, temos aí a proteção aos agricultores, principalmente diante das flutuações do mercado mundial e da concorrência dos tradicionais exportadores de alimentos, como é o caso do Brasil. Países membros se tornaram exportadores agropecuários. Pequenas propriedades rurais sobreviveram e se desenvolveram preservando a vida social e a cultura das zonas rurais.